pregador já está aqui. Vamos lá. Bondoso Deus, que alegria, que bom. Como é bom estudar a tua palavra. Nos ajude, Pai, a entender que nós somos seus benditos. Vinde benditos do meu Pai. O Senhor tem ensaiado isso há tanto tempo, né, Senhor? Daqui a pouco nossos ouvidos ouvirão a tua voz. E nós vamos dizer: Este é o nosso Deus, a quem nós aguardávamos. Louvado e exaltado seja o teu nome. Abençoe a família Manuel, sei com a Alessandra, que nesse momento trará a mensagem do céu para todos nós e nos abençoe. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você. O interior de uma pessoa sem o Espírito Santo é como um deserto, árido, inóspito e sem vida. Contudo, há esperança para você que tem sido esse deserto. O mesmo que Deus faz com o Negueb. Ao sul de Israel, o Negueb é uma região desértica conhecida pela sua sequidão. Mas quando chegam as chuvas serôdias, as montanhas se enchem de águas e, transbordando, formam as torrentes que descem os montes e vão em direção ao Negueb. Invadindo o deserto e inundando cada espaço vazio. Transformando o que era seco num jardim com as mais belas flores. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Boa tarde, família. Que alegria estar com vocês aqui essa tarde. E hoje, nossa, gente, olha, eu estou sentindo um peso de uma responsabilidade de tantas pessoas tão importantes aqui nessa sala. Boa tarde, Verinha, tô te vendo aí também. A Luana, nossa psicóloga querida, também está nos visitando aqui. Se é a primeira vez que você está entrando nessa família, Manuel, seja muito bem-vindo, viu? Muito bem-vinda. Essa família, ela está aqui neste mesmo link todos os dias às 15 horas, horário de Brasília. E você é nosso convidado, viu? Então, se é a primeira vez que você está aqui, escreve aí no nosso chat, tá bom? Que a gente vai estar depois enviando o link para você todos os dias, tá bom? Bom, família, como nós conversamos ontem, hoje nós vamos iniciar os 10 dias de clamor. 10 dias de clamor. Até ano passado eram 10 dias de oração. A partir de hoje, 10 dias de clamor para a honra e glória de Deus. Ah, Gina. Tá bom, Gina. Pode deixar que eu te mando o link. Então, você que já pegou a sua revistinha, nós vamos estar estudando ela para a honra e glória de Deus. E hoje será o primeiro, então, nosso primeiro encontro, que vai falar da pessoa do Espírito Santo. Então, se você está com a sua revista, eu te convido a pegar a sua revista, tá bom? Para nós estudarmos juntos aí a mensagem de hoje.
eu vou estar trazendo a mensagem, como Coragem já orou. Obrigada, Coragem, você é uma bênção de Deus. E eu vou ler só o verso para vocês que está aí no nosso livro, tá bom? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. João 3, de 5 a 6. Hoje, como vocês viram, nós vamos iniciar falando da pessoa do Espírito Santo. Gente, eu confesso, eu estou apaixonada. Como Deus é maravilhoso. Eu estou encantada e me sentindo privilegiada de estar falando com vocês, família, nessa tarde. Quem não tem a revista, eu enviei lá no nosso grupo da família Emanuel. E se por acaso você não está no grupo e quer a revista, é só solicitar que eu envio, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo e vamos iniciar falando de uma promessa que define o cristianismo verdadeiro. Bom, família, há palavras de Jesus que não foram ditas apenas para consolar, mas para sustentar a igreja até o fim. Naquela noite solene, pouco antes da cruz, Cristo sabia que os discípulos enfrentariam o maior abalo da história espiritual deles, a ausência visível do Mestre. Eles estavam acostumados com Jesus, viu, Jane? Caminhando ao lado deles ali, ouvindo a sua voz, tocando sua mão, vendo seus milagres. Mas Jesus então declara: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. A palavra outro, aqui citada por Jesus no grego, não é qualquer outro, é allos. Não sei se eu estou pronunciando da maneira correta, que significa outro da mesma natureza, semelhante, igual em essência. O comentário bíblico adventista, ele esclarece essa profundidade ao afirmar que Cristo prometeu alguém semelhante a ele, que não estaria com eles apenas temporariamente, como ele esteve fisicamente, mas estaria com eles para sempre. Ou seja, Cristo não estava anunciando uma força impessoal, mas uma presença divina real, Domingas. Jesus estava dizendo, em outras palavras: eu vou embora, mas vocês não ficarão órfãos. Eu não vos deixarei sozinhos. Eu voltarei em outro formato pelo meu Espírito. E isso muda tudo. A identidade do Espírito Santo não é uma energia, ele é uma pessoa. Muitos falam do Pai com facilidade, muitos falam do Filho com paixão, mas quando chega o assunto do Espírito Santo, muitos tratam como uma energia, um mistério distante. Porém, a Bíblia, família, não apresenta o Espírito Santo como algo abstrato, mas como uma pessoa divina, com vontade, atuação e voz. Jesus disse: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito em João 14, 26. Veja, ele ensina, ele lembra, orienta. Isso é personalidade. A Escritura mostra que o Espírito Santo fala: disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenham chamado, lá em Atos 13. Ele pode ser entristecido também. E não entristeçais o Espírito de Deus, lá em Efésios 4. Ninguém entristece a eletricidade, ninguém entristece um vento, ninguém entristece uma energia. Entristece-se uma pessoa. Ellen White, ela declara: em este dia, com clareza e poderosa mensagem, Cristo declarou que após sua ascensão, ele enviaria a sua igreja como seu mais importante dom, o Consolador, o qual ocuparia seu lugar. Esse Consolador é o Espírito Santo, a alma de sua vida, a eficácia de sua igreja, a luz e a vida do mundo. Que declaração impressionante! Ela chama o Espírito Santo de a alma da vida de Cristo, a eficácia da igreja, a luz e a vida do mundo. Isso significa, família, que sem o Espírito Santo a igreja pode continuar existindo, mas estará espiritualmente morta.
Além disso, exatamente, Gina. Além disso, Ellen White diz: a promessa do Espírito Santo não é limitada a uma época ao povo. Desde o dia de Pentecostes até o presente, o Confortador tem sido enviado a todos os que rendem inteiramente ao Senhor, lá em Atos dos Apóstolos. Ou seja, a promessa não acabou lá em Atos 2. Ela atravessa os séculos e chega até nós hoje. Amém? A ausência do Espírito Santo é o maior pecado do povo de Deus. Existe um grande perigo no cristianismo moderno: substituir a presença do Espírito por estruturas religiosas. Ellen White faz uma advertência que deveria tremer a nós hoje. A ausência do Espírito é que torna tão destituído de poder o ministério evangélico. Pode possuir-se erudição, talento, eloquência, mas sem a presença do Espírito de Deus, nenhum coração está tocado. Pecador algum ganha para Cristo. Aqui está o diagnóstico do céu, família. É possível ter sermões bem preparados e não ter unção. É possível ter música bonita e não ter poder. É possível ter doutrina correta e ainda assim estar vazio. É possível ter cargo na igreja e ainda assim estar sem o Espírito. Você que é verinha, o Espírito Santo não é um acessório do culto. Ele é a vida do culto. O próprio Jesus declara: o Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. Lá em João 6. Sem o Espírito, o cristianismo vira apenas uma forma ritual e tradição. Mas então, o que acontece quando o Espírito não está presente? O que será que entra no lugar? Porque nós vimos aqui, acabei de dar o paralelo do que acontece em sermões sem a unção. Mas o que será que entra no lugar? Entra orgulho religioso, entra formalismo, entra crítica, frieza espiritual, divisão, pecado escondido, oração sem lágrimas, Bíblia sem fogo, fogo do Espírito, viu, gente? Culto sem quebrantamento. A Bíblia mostra que o Espírito Santo pode ser rejeitado. Homens de dura cerviz, vós sempre resistis ao Espírito Santo, lá em Atos 7:51. Que frase pesada, não é mesmo? Resistir ao Espírito Santo é resistir ao próprio Cristo, família. A presença do Espírito Santo é Cristo vivendo em nós. O Espírito Santo não apenas visita a igreja, ele deseja habitar no coração. Jesus prometeu: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, em João 14. Mas como Cristo voltaria? Pelo Espírito. E Ellen White explica com profundidade celestial: o Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana. E dela independente. Pelo Espírito, o Salvador seria acessível a todos. Amém? Lá em Desejado de Todas as Nações, página 473. Isso é magnífico. Cristo em carne estava limitado ao espaço, mas pelo Espírito ele pode estar no quarto do aflito, na prisão do arrependido, na casa da viúva, na cama do enfermo, na mente do jovem tentado, no coração do pecador que chora. O Espírito Santo é a presença de Cristo no mundo. E Paulo revela uma das verdades mais poderosas do Evangelho: Cristo em vós, a esperança da glória, em Colossenses 1:27. Cristo em nós, por meio do Espírito. O Espírito Santo é nosso intercessor. A Bíblia diz: também o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, lá em Romanos 8:26. Há orações que você não consegue formular. Há dores que não cabem em palavras. Há lágrimas que nem você entende. Mas o Espírito traduz nossa oração e leva diante do trono de Deus. Aleluia! O Espírito Santo transforma caráter. Ellen White fala em Conselhos sobre Educação: o Espírito Santo está em atividade na remodelação do caráter segundo o perfeito modelo. Isso significa que o Espírito Santo não veio apenas para dar emoção no culto.
Ele veio para destruir o pecado de dentro de nós. E aqui está o sinal verdadeiro do verdadeiro reavivamento. Não é barulho, é santidade. A Bíblia confirma, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Lá em Gálatas 5, 22 e 23. Onde o Espírito reina, o pecado perde força. O Espírito Santo nos capacita para o tempo do fim. Jesus disse: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Atos 1:8. O Espírito Santo é o poder que sustenta a igreja no conflito final. O tempo do fim não será vencido com inteligência humana, família. Será vencido com o poder do alto. Zacarias profetizou não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O último movimento da nossa igreja será o do Espírito Santo. O maior problema da igreja é ter religião sem espírito. Em Ciência do Bom Viver, Ellen White fala: não pode haver limite à utilidade de uma pessoa que, pondo de parte o eu, oferece margem à operação do Espírito Santo e em seu coração e vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. Ou seja, uma pessoa cheia do Espírito vale mais do que 1000 pessoas cheias de opinião. O céu não procura pessoas perfeitas, procura pessoas rendidas. Quando o Espírito Santo domina, Deus faz o crente um canal de mais alta influência no universo. E isso a ciência não consegue explicar, porque é algo sobrenatural. Sabe, família, a meditação de hoje não é muito longa, mas o Espírito Santo é a única esperança da igreja. Tudo que lemos mostra e vimos, mostra de forma inequívoca. O Espírito Santo é uma pessoa divina. Ele é o Consolador prometido, Rita. Ele pode ser resistido e entristecido, Mena. Ele é essencial para o poder espiritual, Jantira. Ele é o agente do reavivamento e da santificação, Joana. Ele é indispensável para o tempo do fim, Gina. Sem o Espírito Santo, a igreja se torna uma instituição religiosa. Com o Espírito Santo, a igreja se torna o corpo vivo de Cristo, família. E eu gostaria de fazer um apelo para vocês esta tarde, noite para alguns. Que você possa dizer em seu coração: Senhor, não me deixes sem o teu Espírito. Querido irmão, querida irmã, querida família Emanuel, o maior perigo não é o mundo lá fora. O maior perigo é estar dentro da igreja e mesmo assim vazio por dentro. O maior risco não é perder bens. O maior risco é perder a presença do Espírito Santo. Porque quando o Espírito se retira, você ainda canta, mas não adora. Você ainda prega, mas não converte. Você ainda ora, mas não rompe o céu. Você ainda lê a Bíblia, mas não é transformado. E a pergunta que o céu faz hoje não é: você tem cargo? Você tem conhecimento? Você tem tempo de batismo? Não é. A pergunta que o céu te faz neste momento: você tem o Espírito Santo? A palavra nos diz: enchei-vos do Espírito, em Efésios 5:18. Isso não é uma sugestão, é uma ordem, família. E Jesus também disse: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? O Espírito Santo aos que lhes pedirem. Lucas 11:13. Então hoje Cristo está te dizendo: peça, busque, clame e eu darei. Agora é tempo de quebrantamento. Agora é tempo de arrependimento.
Agora é tempo de abrir mão do orgulho. Agora é tempo de confessar pecados secretos. Agora é tempo de pedir o batismo do Espírito Santo, porque a chuva serôdia não cairá sobre corações divididos. Se você deseja dizer hoje, família, Senhor, eu não quero mais viver uma vida cristã sem poder. Eu não quero ser apenas religioso. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Então, entregue-se por completo. Deixe o Espírito Santo tomar o trono do seu coração. E se você deseja e quer isto nesta tarde, eu te convido, família, a levantar a sua mãozinha, a manifestar, porque, como nós bem sabemos, o céu para nos ouvir e para nos ver a cada instante, a cada decisão nossa. E se esse é o seu desejo, eu vou fazer uma oração por você, para que o Espírito Santo esteja tomando todo o seu coração, todo o seu ser, nessa tarde de 19 de fevereiro de 2026. Feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, Senhor nosso Pai, nós nos colocamos agora diante da tua presença com temor e reverência, Pai. Porque sabemos que tu és santo, Senhor. Sabemos que o teu trono é puro. Sabemos que os céus não podem conter a tua glória e ainda assim o Senhor nos chama para perto de ti. Pai, nós confessamos hoje, temos tido forma de piedade, mas muitas vezes negamos o poder. Temos falado de santidade, mas escondemos pecados. Temos defendido doutrinas corretas, mas nosso coração tem estado frio. Temos sido ativos na igreja, mas vazios em secreto. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por entristecer o teu espírito. Perdoa-nos por resistir à tua voz. Perdoa-nos, Pai, por amar o mundo e ao mesmo tempo querer o céu. Perdoa-nos por tantas vezes querer o fogo do altar sem morrer no altar. Ó Deus, hoje nós clamamos, Senhor. Envia sobre nós o Espírito Santo, Pai. Cumpre em nós a promessa de João 14, Senhor. Cumpre na vida da Gracinha, da Jane, da Domingas, da Mena, da Jandira, da Eunice, da Gina, da Davanice, da Lia, da de Passos, do Pedro, da Weida, da Claudinha, da Tiane, da Iracema, da Marileia, da Silvia, da Andréia, da Lourdes, da Tânia, da Miriam, da Arsênia, da Iranilda, Carmel, da Marisa, da Maria Helena, da Maria Messias, da Joana, da Laudimira. Senhor, dá-nos o outro consolador, Pai. Dá-nos o Espírito que convence do pecado. Dá-nos o Espírito que transforma caráter. Dá-nos o Espírito, Senhor, que quebra o orgulho. Dá-nos o Espírito que restaura a oração. Dá-nos o Espírito que traz lágrimas verdadeiras. Dá-nos o Espírito que acende a palavra no coração. Pai, que o Espírito Santo entre em nossa vida como Senhor. Que Ele governe nossos pensamentos. Que Ele domine nossos desejos. Que Ele calhe a nossa língua quando for ferir. Que Ele purifique os nossos olhos. Que Ele santifique nossas mãos. Que Ele molde nossa mente segundo o caráter de Cristo, Senhor. Nós, a família Emanuel, não queremos um cristianismo formal, Senhor, aqueles que levantaram a mão e também levantaram a mão no secreto, Pai. Nós queremos Cristo vivendo em nós. Nós queremos o poder do alto. Nós queremos o reavivamento verdadeiro. Nós queremos a chuva serôdia, Pai. Nós queremos estar prontos para a volta de Jesus. E, se for necessário, quebrar o nosso coração para nos salvar, quebra, Pai. Se for necessário nos humilhar para nos levantar, humilha, Senhor. Se for necessário destruir o eu para que Cristo reine, destrua o eu, Senhor. Que a tua igreja seja purificada neste momento, Pai.
Que a tua igreja seja cheia do Espírito Santo. Que a tua igreja seja uma luz neste mundo de trevas. E que quando Jesus voltar, a família Emanuel não seja encontrada apenas com lâmpadas, mas com azeite. Não apenas com aparência, mas com presença. Não apenas com religião, Pai, mas cheios do Espírito Santo habitando em nós. Senhor, nós pedimos isso, não por merecimento, Pai, mas nós te clamamos isso, Senhor, nesses 10 dias de clamor. Nós te clamamos pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, nós dizemos amém, amém e amém. Família, que hoje cada um aqui possa ter o desejo no seu coração de clamar pelo Espírito Santo. Esta pessoa, não uma energia, esta pessoa que está pronta para nos ajudar a qualquer momento. Esta pessoa que é Deus, o Deus do impossível, que age em nossa vida quando nós nos entregamos a Ele. Vou colocar um hino para que nós possamos, então, finalizar o momento da nossa meditação e fazermos, então, a parte dos momentos do jejum, tá bom? Amém, amém. Que coisa mais linda. Gina, seu áudio está fechado, minha princesa. Amém. Pode falar, eu tô pondo a música aqui já. Você não falou meu nome, mas mesmo assim, amém, viu? Ah, é que eu não vi sua mãozinha, mas eu falei aqueles que levantaram no secreto também. Vou Deus te abençoe. Foi lindo, Liz. Deus seja Amém. Vou louvado. compartilhar o hino que achei aqui, família. Desculpa a demora. Queria falar uma coisa. Vem Espírito Santo, com teu poder renovar. Eu quero ter a vitória. Vem me purificar. Vem guiar o teu povo e convencer corações para consolar os cansados e libertar das prisões. Vem Espírito Santo, faz morada em mim. Você jogou água fora? Traz mais vida. Não, aí eu não quero dizer um cara que comendo paixão com ela. Enfim, para testemunhar, para usar os teus dons e teus frutos fluírem de mim. Plenitude de ti é o que eu busco ter. Outra vez vou rogar para ti. Vem Espírito, vem Espírito.
Deus construírem de mim. Plenitude de ti é o que eu busco ter. Outra vez vou rogar para ti. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Amém, amém, amém. Agora sim, né, família? É porque quando a gente tá numa janelinha aqui, ele não fica mais, ele trava um pouco, tá? Então, muito obrigada aí pela paciência que vocês tiveram de estar me ouvindo hoje. E pode falar, Gina. É interessante isso aí que você leu, Lisandra. Ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, é só pedir. E as pessoas, infelizmente, eu conheço, assim, muita quantidade de adventista, né? Que não crê, sabe que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, mas que ele não está assim disponível, que ele tem muita coisa para fazer. E que esse aqui, no início, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, em Gênesis, né? Versículo Beleza. 2, capítulo 1, versículo 2. Eles pensam que o Espírito estava voando em cima. Pairar não é andar na água, é como Jesus pisou no mar para andar, né? O Espírito Santo era uma pessoa, mas ele flutuava, não como espírito que eles acham, não como uma pomba, como foi lá no batismo de Jesus. Ele era uma pessoa. Ele pairava porque ele não pisou nessa terra, nessas águas. Ele pairar é estar aqui, acima das águas. Ele é, né, Gina? Não era, ele é, né? Não, assim, tá. É, então, muita gente é triste, é muito triste. Acredita que o espírito é uma fumacinha. E outros acreditam que ele é tão grande quanto Deus que não pode ajudar a gente em nada. E é só pedir, 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 todos os dias, todos os dias, todos os dias. Obrigada, viu? Amém. Louvado seja Deus. Eu creio que esses 10 dias de clamor vão nos ajudar a reconhecermos o Espírito Santo mais ainda do que cada um de nós já temos buscado através da sala 57 e tantas salas, né, ao qual nós participamos. E vai ser uma alegria enorme nós podemos compartilhar aquilo que nós já estamos aprendendo há tantos anos, né? Vocês viram que eu fiz um fundo para onde tem o logo da família Emanuel, o logo do Espírito Santo, da nossa revista desse ano, Uhum, e também o logo da nossa sala 57 acima. uhum. Porque as ênfases da nossa sala querida, do nosso querido pastor Wagner como gestor nos ensinam isso há tantos anos já, né? E louvado seja Deus por isso, porque a igreja está despertando para a mensagem dos últimos tempos, né? O reavivamento do Espírito Santo. Vou chamar agora aqui nossa. Peraí, deixa eu cancelar